Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos aprender sobre erros aqui no Seobra. Veja que ao abrir um orçamento, aqui no menu lateral, nós temos uma opção aqui chamada Itens Erros. Caso o seu orçamento esteja todo original, ela vai aparecer aqui inativa. Mas vamos exemplificar quais os motivos que levam ao aparecimento de itens aqui nessa área. A primeira causa para o aparecimento de erros aqui no orçamento é se você excluir, aqui por engano, uma fonte que esteja sendo utilizada no seu orçamento, que tenha realmente itens dessa fonte no orçamento, certo? Então, eu vou retirar, por exemplo, a fonte CEINFRA, e eu tenho vários itens aqui no orçamento que são da CEINFRA. Quando eu clicar aqui em salvar, veja que se nós rolarmos a página aqui um pouquinho para baixo, nós já identificamos erros apontados pelo Seobra. Vamos clicar aqui na opção e veja a mensagem que está sendo exibida para nós. Fontes não selecionadas. Então, todos os itens que existem no meu orçamento que pertencem à CEINFRA vão ser listados aqui para mim. E a mensagem é de que a fonte que contém esses itens não está selecionada. Para corrigir esse erro, a gente pode voltar aqui na área de edição de fontes e tabelas e adicionar novamente a CEINFRA. Depois de salvar, note que nós não temos mais nenhuma mensagem de erro. Um outro motivo para o surgimento de erros, que é semelhante a esse, ocorre quando nós excluímos uma versão auxiliar que está sendo utilizada aqui no orçamento. Eu vou retirar, por exemplo, essa versão auxiliar aqui do SINAP de 2029. Vamos remover aqui e agora salvar a mudança. Ao acessar aqui novamente a área de erros, veja que o sistema me informa o serviço que não está presente entre as versões do SINAP que estão selecionadas nesse meu orçamento. Então, esse item de alambrado, ele existia na versão do SINAP 2029. Como essa versão foi removida, o sistema vai mostrar para nós essa mensagem de item inexistente. Para corrigir, basta voltar lá na área de edição das fontes e tabelas e adicionar novamente essa versão auxiliar, que no caso era 2029. Vamos clicar aqui em salvar. E perceba que nós já não temos nenhuma mensagem de erro. Vamos acessar agora a opção Etapas e Serviços e ver outro motivo para o surgimento de erros aqui no Seobra. Alguns itens nesse orçamento apresentam memória de cálculo, como é o caso do serviço aqui de limpeza manual de vegetação. Se nós clicarmos aqui em Visualizar detalhes, veja que nós temos uma memória de cálculo que me dá quantidade para esse serviço. Então, a partir das fórmulas que nós definimos na memória de cálculo, nós chegamos na quantidade que está sendo usada nesse serviço. Vamos fechar aqui e veja que esse 420 é resultado das fórmulas que nós definimos. Caso eu entre aqui na engrenagem do serviço e edite esse valor, colocando, por exemplo, 400, ao salvar, veja que nós também vamos receber aqui um alerta de um erro que o sistema identificou. Ao clicar aqui nessa opção, veja que dessa vez o item está classificado como quantidades incorretas, porque na quantidade definida lá na memória de cálculo, nós temos um valor que é diferente do valor que foi editado, tá? Para corrigir esse erro,
você pode clicar aqui na setinha, corrigir a quantidade para a mesma definida na memória de cálculo. Clique em sim para confirmar. E veja que agora nós também já não temos nenhum erro no nosso orçamento. Vamos acessar aqui novamente a opção de etapas e serviços para demonstrar uma outra situação que pode causar erros no seu orçamento. Eu vou inserir dessa vez, clicando aqui em adicionar etapa ou serviço, um item do SINAP que vem sem custo, tá? Então, eu vou colocar aqui tipo serviço e vou digitar aqui esse código. Veja que logo aqui na pesquisa nós já vemos que essa quantidade desse item está zerada. Vamos clicar nela e clicar em salvar. Veja que nesse caso o sistema também já nos mostra um alerta de erro. Se nós acessarmos aqui a opção itens erros, nós vemos na aba itens zerados justamente o item que nós acabamos de inserir. Você pode clicar aqui em editar para que seja aberto o detalhamento dessa composição. Então, nós vamos ver todos os itens que existem dentro dela e também o valor unitário para cada uma. Você pode editar por aqui esses valores para chegar no valor exato desse serviço. Vamos fechar aqui. E agora vamos demonstrar mais uma situação que pode ocasionar erros no seu orçamento. Vamos acessar aqui a calculadora para aplicar um desconto a esse orçamento. Vou escolher a opção de desconto linear. Vou digitar aqui 10%. Perceba que eu não vou marcar a segunda opção de alterar coeficientes com unidade inteira, certo? Vou pedir para calcular e clicar aqui em salvar. Observe que agora nós temos mais alguns erros aqui na área de itens e erros. Vamos clicar aqui. E veja que nós temos coeficientes negativos e coeficientes incoerentes. Vamos ver inicialmente essa aba aqui de coeficientes negativos, que está informando esse problema para o item de caixa d'água. Vamos abrir aqui o detalhamento clicando no ícone de edição. Veja que existem apenas dois itens dentro desse serviço. Nós temos a caixa d'água, o material, e nós temos também uma mão de obra. Veja que nesse caso nós aplicamos um desconto linear aqui nesse orçamento. O desconto linear no CIOBRA ele é aplicado sobre os coeficientes das composições. Quando o sistema encontra coeficientes de itens unitários, como é o caso aqui da caixa d'água, ele mantém esse coeficiente. Então, nesse caso desse serviço, a única opção para a edição do sistema, para que ele conseguisse aplicar o desconto indicado lá na tela de descontos, foi alterar a mão de obra. Só que nesse caso, foi preciso editar o coeficiente de forma a ficar negativo para chegar ao desconto desejado. Então, nesses casos, o sistema também apresenta esse erro para que você possa analisar o que pode ser feito nessa situação. Você pode permitir que o sistema fracione esse coeficiente da caixa d'água, ou pode optar por restaurar esses valores e editar manualmente o valor unitário de cada um dos insumos da composição. Veja que aqui no detalhamento dessa composição, nós também temos a guia erros. Então, ao clicar aqui nessa aba, você vai ver que existe um coeficiente negativo aqui nessa composição, tá? Além do alerta de coeficiente negativo, nós temos também o alerta de coeficientes incoerentes. Isso acontece quando o sistema não consegue chegar a uma combinação exata de coeficientes
que forneçam aquele valor final da composição após o desconto desejado. Vamos ver agora uma outra situação em que pode aparecer um erro no seu orçamento. Veja que eu vou acessar aqui no menu lateral a opção Insumos e Composições e selecionar aqui o grupo de material. Vou digitar aqui cimento e nós percebemos nesse orçamento a ocorrência do cimento Portland para diferentes bases de custos, Orce, Sinap, AGTOP Civis e CEINFRA. Veja também que, para a maioria das bases, o valor oficial está sendo mostrado com 2 casas decimais, mas os itens da CEINFRA possuem um número maior de casas decimais, nesse caso aqui 4. Eu vou selecionar aqui esses itens e escolher no botão Ações Disponíveis a opção Trocar itens selecionados. Para o item substituto, eu vou escolher o cimento Portland da CEINFRA, aquele com o maior número de casas decimais, tá? E vou clicar aqui em Salvar. Veja que eu ainda não tenho nenhuma indicação de erro aqui no meu menu lateral. Porém, se nós atribuirmos aqui um desconto, vou utilizar a opção de ajustar por percentual de grupos e inserir aqui 15% de desconto sobre o valor do material do meu orçamento. Vou clicar em calcular e salvar. Veja que rolando a página aqui um pouco para baixo, nós percebemos a indicação de um erro. Vamos clicar aqui no menu lateral Erros. E note que nós vemos agora uma nova aba chamada Valores Diferentes. Essa aba aparecerá apenas quando esse tipo de problema acontecer no seu orçamento. O que está acontecendo nesse caso é que o nosso item cimento Portland, após a aplicação do desconto, ele ficou com o valor de 0,476. O item de cimento existe dentro de composições de diferentes bases de custos, como nós vimos. Nós temos itens aqui do Orce, do Sinap, da AGTOP Civis. Então, quando nós substituímos todos os itens de cimento pelo cimento Portland da CEINFRA, quer dizer que todos eles vão utilizar esse valor aqui de 0,476. Acontece que cada base de custos possui o seu próprio padrão de arredondamento de valores. Em alguns casos, esse valor está sendo considerado como 0,48, em outros como 0,47 e outros como 0,476. Então, esse alerta serve para que nós possamos perceber que o mesmo item está apresentando custos diferentes em composições diferentes. Aqui na lista, nós vemos o código do serviço e também o valor que está sendo considerado nessa composição. Para resolver esse problema, nós precisamos padronizar o tipo de arredondamento que vai ser empregado no cálculo das composições do orçamento. Faça isso acessando o menu lateral Arredondamento, clique aqui em Editar. E para a configuração das fontes e tabelas, escolha Utilizar configurações de arredondamento personalizadas. Dessa forma, todas as composições do orçamento serão recalculadas utilizando o mesmo tipo de arredondamento. Vamos clicar agora em Salvar e veja que nós não temos mais nenhum erro sendo apontado aqui no sistema. Na próxima aula, nós vamos aprender como criar uma composição fracionada aqui no Ceobra. Até lá!